momento vamos, aqueles que estão com seus catecismos em mãos, vamos abrir no domingo 42, vamos meditar o ensino que o catecismo nos traz acerca do oitavo mandamento, pergunta e resposta 110. O que Deus proíbe no oitavo mandamento? Deus não apenas proíbe o roubo e o furto que as autoridades punem, mas também os esquemas e ciladas malignos, como falsos preços e falsas medidas, negócio enganoso, dinheiro falsificado e usura. Não devemos defraudar o nosso próximo de maneira nenhuma, nem pela força, nem pela aparência do direito. Além disso, Deus proíbe toda avareza e todo abuso e desperdício de suas dádivas. Pergunta e resposta 110. O que Deus exige de você nesse mandamento? Que eu devo promover o bem do meu próximo sempre que for possível, e que eu o trate do mesmo modo que desejaria ser tratado pelos outros, e que trabalhe fielmente para ter condições de ajudar os necessitados. Vamos voltar a Romanos, agora no capítulo 13, vamos fazer a leitura dos versículos 1 a 7, embora nós vamos focar nos versículos 6 e 7. Assim diz a palavra do Senhor: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Nós vamos, então, partir de Êxodo capítulo 20, versículo 15, não furtarás, e vamos combinar isso com o princípio que nós tiramos dos versículos 6 e 7 de Romanos 13. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Particularmente essa primeira fase do versículo 7, pagai a todos o que lhe é devido. Então, amados irmãos e irmãs do Senhor Jesus, vamos continuar com as pregações dos 10 mandamentos. Nós, nesse momento, estamos tratando os mandamentos da segunda tábua da lei, que nos ensinam sobre o nosso relacionamento em relação ao nosso próximo. Então, hoje nós veremos sobre o oitavo mandamento, não furtarás. Esse mandamento trata da proteção e da promoção dos nossos bens e do nosso próximo, ou seja, proteger o que ele tem e ajudá-lo a adquirir mais bens. Então, já temos como pressuposto que riquezas não são coisas pecaminosas em si. Então, proibitivamente, esse mandamento impede que alguém se aproprie dos bens alheios sem o consentimento daquela pessoa, seja usando a força,
seja usando as sutilezas ou aparência do direito, como o catecismo fala aqui na pergunta e resposta 110, porque de vez em quando não é possível verificar objetivamente a perversidade das ações de homens se aproveitando e se apropriando do bem alheio, porque muitas vezes estão se utilizando da própria legislação, do próprio direito e de subterfúgios sutis para se apropriar do bem alheio. E positivamente significa que nós devemos fazer todo o esforço que for possível, que tiver ao nosso alcance, para promover e proteger o bem dos nossos próximos, conforme a pergunta e resposta 111. Então nós já temos visto desde o 5º mandamento, que serviu como o fundamento para os demais mandamentos, que o propósito final dos mandamentos é a glória de Deus. Mas nós já temos visto desde o 5º mandamento que, como propósito intermediário, nós podemos apontar a preservação da sociedade humana. Então Deus nos dá leis para preservar a sociedade humana, a fim de que ele seja adorado pelo homem que ele criou à sua imagem e à sua semelhança. Então, quando pensamos nos mandamentos, não pensamos sobre nós mesmos, mas sobre a glória de Deus na obra-prima da sua criação, que é o homem feito à sua imagem e semelhança. Deus criou todas as coisas em primeiro lugar, para então criar o homem, de tal modo que todas as coisas criadas servissem ao homem, para que o homem servisse a Deus. E essa ordem, ela não é alterada nem mesmo na queda do homem, porque mesmo depois da queda, Deus, que é o Senhor absoluto de toda a criação, como o Salmo 24, o versículo 1 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e o que nele habitam, e os que nele habitam. Então, mesmo depois da queda, Deus, que é o Senhor absoluto da criação, não tirou essa bênção do homem, de explorar a criação, de explorar a terra para o seu próprio bem, a fim de que ele esteja em melhores condições de cumprir o objetivo final, que é glorificar a Deus. Então, o que nós lemos em Gênesis 3:19 é que, embora esse tirar da criação aquilo que é necessário para que o homem possa servir a Deus, não será mais um trabalho fácil, não será uma coisa fácil, o homem terá de suar para isso. Deus não tirou do homem a bênção de explorar a criação, a fim de tirar dela as coisas necessárias para a sua sobrevivência. E devemos ainda nos lembrar que o homem foi posto como o regente sobre toda a criação, para administrar todas as coisas para Deus, em nome de Deus, como mordomo das riquezas de Deus. E isso também não muda com a queda, mas a queda vai tornar essa missão muito mais difícil. Mas nós ainda continuamos com a missão de governar sobre todas as coisas para a glória de Deus. Então, como isso começa? Cada família deve buscar as coisas necessárias ao seu próprio sustento, também ao seu conforto e ao seu prazer, porque essas coisas não estão ausentes. Não é só uma questão de comida e bebida, mas é a satisfação. E ordinariamente a palavra de Deus fala sobre o trabalho como meio de nós adquirirmos aquilo que é necessário para nós e assim cumprirmos o mandato de criação. São várias passagens bíblicas, mas eu queria ler algumas com os irmãos, a começar de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18. 1 Timóteo 5,18,
Diz assim: 5:8, desculpa, 5:8. Estranhei aqui quando eu fui ler. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então, há uma responsabilidade sobre a casa de providenciar aquilo que é necessário. Agora, vá para o capítulo 6, versículo 17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Aqui nós lemos sobre duas coisas. Primeiro, que a nossa confiança não deve ficar nas riquezas, nos bens que Deus nos dá como auxílio ao nosso chamado para glorificá-lo, mas também aprendemos que essas coisas são nos dadas não somente para uma mera sobrevivência, mas para aprazimento, para prazer. Então Deus coloca riqueza e diversidade no mundo, não somente como uma coisa mecânica de manter em um estado de vida biológica, mas uma vida de qualidade nesse mundo. Podemos observar como o mundo tem uma diversidade impressionante. Nessa semana estive na casa da irmã Elisama, ela mostrou uma planta que de vez em quando coloca uma florzinha que sai de uma pontinha lá da folha e que só aparece algumas horas durante a noite e vai embora. Esses detalhes na criação, as cores dos alimentos, os cheiros, o tamanho, a forma, o sabor, essa diversidade mostra que Deus nos deu essa abundância não meramente para um abastecimento do nosso estômago, mas para o nosso prazer, para o nosso aprazimento na boa obra de Deus. Então, as famílias devem providenciar aquilo que é necessário para a sua subsistência, para o seu conforto e para o seu aprazimento. Ainda em Eclesiastes, só para completar essa leitura, capítulo 3, versículo 12 e 13. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada, e também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. No final ele vai dizer, bom, isso também é vaidade, porque infelizmente o pecado, até essas boas coisas, corrompem, mas faz bem aqueles que usam a riqueza desse mundo para o seu aprazimento, desde que compreenda aquele conselho que o apóstolo deu aos ricos, de que não coloquem nessas coisas a sua confiança, e como nós veremos ainda, que faça bom uso de todas essas coisas. Então, primariamente, ou primordialmente, a palavra de Deus fala sobre a aquisição desses bens por meio do trabalho, mas a Escritura não nega que alguém pode recebê-la de herança. A gente lembra sobre isso em Levíticos 25:46, e também por meio de doações, da generosidade de outros. Salmo 72:13, o próprio Deus mostra essa generosidade, e em Mateus 19:21, Jesus ensina ao jovem rico, aquele jovem rico, a agir com a mesma generosidade. Mas vamos manter sobre esse princípio fundamental, que é o trabalho como meio de adquirir aquilo que nós precisamos para a nossa subsistência. Todo bem que nós buscamos deve ser adquirido de modo lícito, sem atacar o bem que pertence ao nosso próximo. E aqui nós lembramos da proibição do 8º mandamento: não furtarás.
não temos direito de nos apropriar de modo ilegítimo de absolutamente nada que pertença a outra pessoa. Desde a forma mais simples de aquisição de bens, como ir ao quintal, colher a hortaliça e trocar por um pedaço de carne com o vizinho do lado que cuida de animais, até as formas mais complexas do mundo moderno, como comprar pela internet, pagar com cartão de crédito e receber pelos correios. O mesmo princípio governa tanto a negociação mais simples como aquela mais complexa, que é o princípio da troca justa. Esse princípio da troca justa impõe o seguinte: quando nós adquirimos qualquer bem, qualquer que seja ele, em uma negociação com outras pessoas, nós devemos visar não apenas o nosso próprio bem, mas também o bem da outra pessoa. Não apenas o nosso próprio ganho, mas também o ganho que a outra pessoa vai ter nessa negociação. Então, nunca devemos visar o ganho diminuindo o bem da outra pessoa. Nesse ponto, tem um assunto que eu não vou tratar aqui, isso eu espero que seja possível tratar em algum outro momento, que é a questão dos juros. Porque a imoralidade dos juros não está em que alguém ganhe alguma coisa sobre outro, porque isso está acontecendo o tempo todo, mas em que alguém ganhe alguma coisa com a perda do outro, sem que o outro também ganhe com isso. Isso é o princípio que desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento nós vamos encontrar. Mas um exemplozinho clássico para a gente entender melhor essa troca justa é quando vocês vão ao supermercado. Todo mundo faz isso. Todo mundo vai ao supermercado comprar alguma coisa que quer, que precisa, seja por uma necessidade premente, seja para conforto, para seu prazer. Você vai no supermercado, compra o produto e paga por ele. Então, o empresário recebe o seu dinheiro e lhe dá o produto. Então, você recebe o produto dá o dinheiro, o empresário recebe o dinheiro e dá o produto. Os dois ganharam. Isso pode ser aplicado desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas. Todos dois ganharam com essa troca. Um exemplo inverso disso é algo que infelizmente e tristemente acontece também no meio cristão, que é o uso, por exemplo, indevido da energia elétrica. Pessoas querem dormir confortavelmente, o que não é um problema, querem usar um ar-condicionado no quarto, o que não é um problema, eu acho que até é recomendável, embora eu não possa fazê-lo. Mas embora a pessoa está fazendo uso daquele benefício, ele não está pagando por ele. Do outro lado tem alguém que está perdendo o seu produto ou serviço e não está recebendo por ele, está sendo roubado. Infelizmente, esse tipo de situação é muito mais comum do que a gente imagina, inclusive no meio cristão evangélico. Naquele momento nós estamos infringindo aquele princípio que nós acabamos de ler em Romanos capítulo 7, capítulo 13, versículo 7, que nos diz: pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. E embora Paulo está aplicando esse princípio aqui no contexto das autoridades e de nossa responsabilidade com eles, esse princípio é aplicável a todas as áreas da vida. Nós devemos dar o que é devido a cada um.
O grande desafio é que a gente sabe o que o pecado tem feito com isso, hein? O que o pecado tem feito com essas relações e com o uso da riqueza. O pecado tem levado os ricos ao egoísmo só para ele. A arrogância, porque ele agora se confia naquilo que tem. A avareza, porque ele quer cada vez mais, porque agora a riqueza se tornou o alvo, o objetivo da sua vida e não mais um meio para glorificar a Deus. Mas do outro lado, o pobre não é uma mera vítima. O pobre também mostra na sua pobreza a falta de contentamento com o que tem e desperta no coração uma cobiça na direção daquilo que não lhe pertence, que Deus não lhe deu. E também podemos pensar sobre a miséria que o pecado tem causado nesse mundo, criando uma distância tão grande entre ricos e pobres. Embora isso sempre existiu, e Jesus até disse que isso sempre existiria, então é até uma afronta qualquer pessoa achar que pode eliminar essa distinção, mas apesar disso, nós temos nossa responsabilidade nisso. Então, como cristãos, nesse ambiente corrompido, onde o pecado leva pessoas a atacar os bens alheios, seja para aumentar as suas fazendas, seja sob a alegação de suprir as suas necessidades, mas também um ambiente corrompido, onde o pecado maltrata a boa criação de Deus, que é o homem, ao tirar dele até mesmo as coisas mais básicas, e deixando a pessoa abandonada num estado de miséria, que até chega a deformar a própria humanidade, tirando dele as coisas mais elementares. Mas de onde vem a solução para isso? A solução vem de Deus e da palavra de Deus. A solução não vem das iniciativas humanas. Nós trabalhamos dentro dos princípios da palavra de Deus, em obediência àquilo que Deus exige de nós nesse mandamento. Mas nós, infelizmente, cada vez temos que lembrar do triste exemplo na época da Reforma Protestante, em meio ao próprio ambiente reformado, embora anabatista, quando os próprios reformadores e igrejas reformadas tiveram que reagir contra a prática de alguns líderes que queriam impor uma divisão de bens. A divisão de bens não é um problema. Jesus disse para aquele jovem rico: vai, vende o que tem e dá aos pobres. Isso não é um problema. O problema é que isso seja imposto sobre as pessoas por outros homens. Deus não deu esse direito a nenhum homem. Mas na época da Reforma, um homem luterano chamado Thomas Manster, anabatista, que reivindicava que ele mesmo estava possuído por Cristo, hein? Ele dizia que o Cristo encarnado havia possuído ele era o legítimo representante do reino de Deus no mundo. No começo, ele foi um grande seguidor de Lutero, inclusive recomendado pelo próprio Lutero para se tornar o pastor de uma cidade chamada Zwickau. Porém, nos seus contatos com alguns extremistas, ele acabou levando a cabo a implantação de uma teocracia comunista aqui na Terra. Isso aconteceu na Alemanha, em uma cidade lá que eu nem me arrisco a dizer o nome, Mulhausen. Mas apesar disso, a sua ideia fracassou e a cidade foi tristemente esmagada pelos exércitos do Império. Mas, infelizmente, ainda hoje, para muitos cristãos, a solução para o problema da desigualdade social
é uma atitude política, uma decisão política de impor isso à força sobre as pessoas. Nós reconhecemos, especialmente no regime que nós vivemos, que política tem a sua parcela de envolvimento nessa tarefa e, como cidadãos, nós temos responsabilidades de promovermos a criação de leis justas e a execução dessas leis para que os ataques às propriedades privadas sejam restringidas e, fazendo essas leis cumprir, possamos restringir os excessos. Mas isso nunca vai resolver o problema da ganância, dos ataques, do mau uso dos recursos, nunca vai resolver. Porque as leis só conseguem impor limites externos. A solução para isso, de fato, vem do coração. Só a palavra de Deus pode fazer isso. Enquanto a igreja deixar de proclamar o evangelho para se empenhar ativamente na promoção de políticas que apresentam soluções milagrosas para esses problemas, infelizmente nós vamos fracassar. Por isso precisamos proclamar a palavra de Deus para a conversão de pecadores e não proclamar leis e governos como soluções do problema da igualdade social que nós enfrentamos não só no nosso Brasil, mas no mundo todo. Então, como cristãos redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, nós devemos aplicar a palavra de Deus e devemos começar a fazer isso na nossa própria vida como cristãos. Porque se, como já mencionamos, nós mesmos estamos empenhados a aumentar a nossa riqueza para usar para o nosso próprio fim, fazemos isso de modo injusto, a troco da diminuição dos bens do meu próximo, de fato, a minha pregação está sendo contra aquilo que a palavra de Deus nos ensina acerca desse mandamento. É muito triste isso, muito, muito triste, muito triste. Um cristão, ele é capaz de, ao mesmo tempo que ele levanta a mão direita em adoração e começa a chorar, emocionado, com a mão esquerda ele vai lá e tira o que é do seu próximo. Que infelizmente é isso que está acontecendo quando essas pessoas que se julgam espirituais, que choram quando estão cantando o hino, mas estão roubando energia, estão vendendo coisas pirateadas, estão se apropriando de modo indevido no seu trabalho. E cada um que trabalha pode pensar em seu próprio contexto. Como você está ganhando o dinheiro da outra pessoa? Numa troca justa? Dando a ela em contrapartida uma coisa que ela quer, que precisa, que satisfaz, que dá conforto, porque não tem nenhum problema isso é louvável, o crente deve dar glória a Deus, quando ele ganha um dinheiro de alguém e do outro lado tem uma pessoa que foi satisfeita em sua necessidade, ou em seu aprazimento, porque é para isso mesmo que Deus nos deu toda a riqueza do mundo. Mas ganhar, enquanto do outro lado alguém está perdendo, isso é contra o princípio da troca justa que é estabelecido no 8º mandamento. Em conclusão, queridos irmãos, o 8º mandamento não apenas proíbe os ataques aos bens dos próximos, mas ordena a promoção deles. Como cristão, devemos promover o reino de Deus e a glória de Deus com os bens que Ele nos tem confiado nessa vida. Então, em primeiro lugar, cada família deve
trabalhar, se esforçar para ter como suprir as suas próprias necessidades, mas também contribuir com as necessidades de outros que, devido à desgraça causada pelo pecado, está passando por uma fase difícil, que precisa de ajuda. Em segundo lugar, não devemos atacar os bens do próximo de maneira nenhuma, mas devemos respeitar os seus bens, defendê-lo e promovê-lo até. E em terceiro lugar, devemos usar a nossa própria riqueza para promover os bens dos nossos próximos necessitados, visando a preservação dele e para a promoção do reino de Deus, e para que Deus seja glorificado na preservação do homem que foi criado à sua imagem e à sua semelhança. Amém.